A ideia para fazer o quadrinho, ela veio de eu e o Paulo Vitor. A gente já estava com a pretensão de fazer uma história de faroeste. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Pô, onde é que como é que a gente vai fazer algo para o cenário amazônico que tenha a ver com esse clima de faroeste? Então foi quando a gente, por um acaso, a gente estava vendo alguns documentários no YouTube e de repente a gente se deparou com um documentário falando sobre os seringueiros. Aí eu imaginei aquela cena todinha, né? A gente viu o documentário e tinha uma história, inclusive uma história muito triste, falando sobre o fato de os nordestinos, né, terem vindo do Nordeste e terem vindo trabalhar na época da borracha aqui na Amazônia, e muitos deles nem sequer voltaram para suas terras, né? Voltaram de novo para o sertão nordestino. Muitos deles morreram aqui, sem ao menos ter contato com a família. Aí eu, conversando com o Paulo Vitor, eu pensei, pô, por que a gente não faz algo dessa forma, dessa maneira? Por que a gente não faz algo relacionado a isso? Eu nunca vi. Na realidade, eu já tinha visto um quadrinho falando mais sobre a guerra do Plácido de Castro, que foi também um personagem dessa época. E eu conversei com o Paulo Vitor e a gente resolveu, né? Pô, bora fazer algo dessa natureza, bora fazer algo com essa pegada, porque é algo que envolve, digamos que todo aquele clima de faroeste, aquele clima violento, aquele clima hostil, a gente já teve aqui. Bora fazer algo com essa pegada. Eu também me lembro, quando eu era criança, o meu avô, né, o seu José Chaves de Amorim. Eu me lembro do meu avô contar muitas histórias, porque ele era seringalista, ele trabalhou na época da borracha, ele foi soldado da borracha, e ele trabalhou nos seringais. Ele contava muitas histórias, ele tinha muitas histórias, e a gente sempre ficava escutando. Nós éramos crianças, eu na época devia ter uns 8, 9 anos, e eu gostava muito das histórias do meu avô. E eu lembro também que o meu avô falava de uma coisa que naquela época a gente era criança, a gente não ligava muito para isso. O meu avô falava muito sobre o fato de ele estar batalhando para conseguir uma aposentadoria. Aí eu não entendia muito bem como é que funcionava aquilo, não entendia direito. E isso tudo me remeteu ao documentário que a gente tinha visto, que os soldados da borracha, eles lutaram muito para serem reconhecidos como soldados da borracha e terem direito a uma aposentadoria. Então isso aí já me fez lembrar do meu avô de imediato. E eu pensei, poxa, vou fazer uma história dessa, vou fazer um quadrinho relacionado a isso. Vou fazer um quadrinho que falando sobre essa época da borracha, falando sobre os nordestinos, falando sobre os seringueiros, e colocando também como personagens principais os índios, né? Porque foi o fato de eles virem, quando eles chegaram na floresta, eles encontraram índios. Então teve como que fosse uma guerra, né? Houve uma guerra e morreu tanto os nordestinos como indígenas. Mas quem pode falar melhor sobre a história do meu avô é a minha tia. A minha tia conheceu mais profundamente o meu avô e ela pode falar um pouco da história dele. E esse quadrinho eu estou fazendo uma homenagem aos seringueiros, estou fazendo uma homenagem aos indígenas e principalmente também ao meu avô. Então, eu me chamo Samara Melo de Amorim, sou filha de José Chaves de Amorim. Foi seringueiro, trabalhava como um soldado da borracha na década de 70, logo que iniciou o período da borracha, ele também já estava na ativa, logo desde muito cedo. Sendo de pais peruanos e mais rígidos, então ele decidiu por conta própria começar a caminhada e a vida dele.
tendo como se sustentar sozinho, sendo por isso um caminho que ele achou como um seringueiro. Primeiramente, meu pai foi um exemplo para mim, com toda certeza. Ele teve uma vida difícil. A primeira coisa que eu me lembro, assim, que ele, à noite, quando ele chegava do trabalho, na época ele vendia pipocas, sempre vendeu pipocas, a bem da verdade. Mas, assim, uma dessas noites, ele contou essa experiência difícil que ele teve na família dele, por ser uma época onde as pessoas costumavam ser bem mais rígidas. E então, por essa rigidez, fazia com que os pais adotassem medidas mais drásticas com os filhos, muito mais severas. E uma dessas coisas que ele falou e comentou foi sobre essa questão do pai dele, em uma certa ocasião, ele ter feito uma travessura. E aí o pai dele, como castigo, pegou o serrote, chamou ele, colocou na mesa e começou a serrar o braço dele. É claro que aquilo espantou a nós, a algumas pessoas. Nós crianças, assim, tínhamos um imaginário muito fértil. Então a gente imaginava aquilo e imaginava também, assim, como castigos eram severos desde aquela época. E então, assim, eu imaginava o pai dele pegando ele, ainda pequeno, jovem, aliás, aí serrando o braço dele como castigo. Inclusive tinha uma marca, ele mostrava essa marca de como estava o braço dele. E aquilo ficou na minha mente. É uma das muitas histórias, porque meu pai, ele contava muitas histórias, principalmente dos seringais. Ele, quando saiu de casa, logo cedo, ele foi logo uma pessoa batalhadora, determinada, que sabia o que queria. Foi muito aventureiro, andou por aí quando ele saiu lá do Acre, mas uma das coisas que ele fez, principalmente ainda lá nessa ocasião, foi na época da borracha, ele fazer esse desbravamento, porque era difícil. Eles não tinham material, eles não tinham condições de ir para lá, principalmente, assim, era como se fosse uma forma deles sobreviverem e desbravarem algo novo. Então, assim, eu imagino a época que ele saiu, eu imagino também ele andando pela mata e geralmente ele falava que eles estavam, quando eles foram recrutados para desbravar algumas áreas de mata mesmo, ele falou que dizia assim que era uma coisa assim inexplicável, porque apesar deles irem em grupos, logo em seguida eles se dividiam. Então isso daí fica na mente da gente guardado, assim como um fato inesquecível, com certeza, porque o fato dele ter ido, ter sozinho se virado, enfrentado as dificuldades que existiam, não só com o tempo, com o clima, não só com a região, por ser uma região muito densa, de mata densa, mas em especial por ele ter a certeza do que ele queria, querer dar uma vida melhor para ele, uma esperança de um futuro melhor para ele. E então ele foi e montou. Ele dizia que cada um, depois que se separassem, era determinado, eles tinham um responsável, mas cada um ia à madrugada ter um local que eles, eu não lembro, não me recordo bem, mas eles faziam uma espécie de cabana, onde eles faziam um fumaceiro lá. Eles ficavam nessa área por um determinado tempo, onde eles encontravam a seringa, a borracha, a seringa, aliás, a seringueira, e lá eles faziam os talhos, saíam numa espécie de picada, iam demarcando cada qual o seu território, e eles iam fazendo aqueles talhos para colher a seringa, o látex no caso. Então, quando ele voltava e retornava altas horas da noite, era quando ele ia fazer a defumação. Ele sempre contava, além disso, que ele tinha outras dificuldades que ele enfrentava no meio do caminho, além das próprias doenças que acometiam as pessoas naquela época.
e sozinho ele não tinha como se proteger com medicamentos, como hoje nós temos. Então aí ele sobrevivia da maneira que ele podia, fazendo chazinhos e tudo mais. Mas assim, ele contava também muitas histórias que como eles não tinham o que comer, eles tinham que sair para caçar, e geralmente era à noite, pela madrugada. E uma dessas caças, assim, ele chegou a contar que ficou cara a cara com a onça pintada. Então, assim, foi uma coisa foi algo bem surpreendente. Ouvir essa história do papai, assim, ele ser uma pessoa, tipo, guerreira, um aventureiro. Ficava no nosso imaginário de criança, ele ser uma pessoa aventureira, uma pessoa guerreira. E enfrentar em condições assim completamente desfavoráveis e ficar cara a cara com uma onça foi algo assim que ficou marcado. Ele disse nessa ocasião assim que quando ele viu a onça de longe, ela estava passando ao longe, e isso ele na caça à noite. Ele viu o vulto, porque eles andam sempre com uma lanterna focando para caçar. Quem conhece, aí sabe o brilho da onça, dos olhos da onça. E ele focou nela, e ele viu. Então ele disse que bateu um tremor, um medo enorme. No entanto, assim, ele se conteve e teve que deixar passar aquele medo para tentar pensar no que faria. Só que, segundo ele, ela foi se aproximando, mas eu creio que ela se entreteu com alguma outra coisa e ela desviou o caminho. No entanto, já houve outros episódios onde ele disse que chegou a atirar na onça. Essa não foi a primeira vez, então, e nem tinha sido a segunda vez que tinha encontrado com uma onça. Em outros episódios ele atirava. Ele caçava, como eu falei, ele falava muito das aventuras de caça, quando ele ia caçar, encontrava veados pastando. Então era como ele se sustentava, como ele sobrevivia, caçava paca, caçava cutia. Naquela época tinha anta também, era um pouco mais difícil, mas ele falava muito da anta. E isso tudo fica na nossa memória como uma pessoa que, não tendo o que comer, não tendo como sobreviver, enfrentava o impossível, por assim dizer, enfrentava muitas dificuldades, enfrentava toda aquela situação adversa para poder ter algo na mesa. Então, para ele era um prêmio quando ele conseguia caçar, quando eles pescavam, que dificilmente ali tinha local de pesca, mas o que ele contava muito mais era das caçadas, que era um prêmio enorme para eles, para ter o que comer, que eles chegavam cansados, só faziam tirar as vísceras, limpar e botar um pedaço ali para comer, mesmo com um pouquinho de sal que eles tinham disponível. Com certeza isso daí foram vários fatos que tem na minha mente de criança, quando sentávamos e conversávamos com ele a respeito das muitas aventuras que ele enfrentava. Ele foi um homem muito determinado a conseguir as coisas, até porque, como ele mesmo dizia, lá no local onde, para quem eles trabalhavam, era necessário eles pegarem uma determinada quantidade de mantimento, e esse mantimento eles tinham que sobreviver com o que eles tinham. No entanto, eles tinham que pagar aquilo que eles consumiam. Então, muitos deles faziam dívidas, muitas dívidas com aquela quantidade de alimentação. Então, eles ficavam reféns, por exemplo, do alimento que eles consumiam. E muitos deles ficavam cheios de dívidas e, portanto, não era necessário. O que ele conseguia com a caça servia para ele como uma espécie de mantimento. Sou filha de José Chaves de Amorim, um seringueiro que trabalhou no Seringal Santa Rita e logo desde cedo teve que aprender a se virar, pois filho de pais, os pais dele sendo principalmente o pai peruano, a família toda era uma família bem rígida e tinha tradições muito rígidas. Então aí ele decidiu
Ele decidiu, por conta própria, sobreviver, ganhar uma experiência a mais na vida. E uma das formas que ele conseguiu na década de 70 foi, muito antes inclusive, foi se embrenhar na mata como seringueiro para poder desvendar e contar para nós todas essas histórias que eu acabei de citar anteriormente.